Meus irmãos, então nós estamos já na pergunta 14 do Catecismo Nova Cidade, né? Então essa é a 14ª semana do ano de 2023. Então, os tempos, né? A gente não marca o tempo, né? Mas com o Catecismo dá para a gente marcar as semanas. Então estamos na 14ª semana. E a pergunta 14, ela vai dizer assim, ó: Deus nos criou incapazes de cumprir a lei? E vocês, o que vocês acham? Deus nos criou incapazes de cumprir a lei? Você leu essa semana, Mateus? Ah, sabia, né? A mãe. Por isso que é bom, ele já traz a aplicação, né? A gente vê que Adão não morreu, né? Adão está vivo. Né? Foi a mulher que o Senhor me deu. Aí, ó, Adão culpando a mulher. Entendeu? Então, Deus nos criou incapazes de cumprir a lei, né? E aí ele responde a pergunta assim, ó: não, mas devido à desobediência de nossos primeiros pais, Adão e Eva, toda a criação é caída. Nascemos todos em pecado e culpa. Somos corruptos por natureza e incapazes de guardar a lei de Deus. E aí ele traz o texto de Romanos 5,12 que diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, Deus não nos cria dessa maneira, né? É interessante que quando a gente vai para o breve catecismo de Westminster, na pergunta 12, ele faz a pergunta assim, ó: qual ato da providência Deus exerceu para com o homem no estado em que foi criado? Então, o que Deus faz, o que Deus provê esse homem, né, no momento que ele é criado? Aí ele vai responder assim, ó: quando Deus criou o homem, fez com ele um pacto de vida sob a condição de obediência perfeita, proibindo-o de comer da árvore do conhecimento sob pena de morte. Né? Quando a gente olha para Gênesis 2, 16 e 17, texto bastante conhecido nosso, diz assim, ó: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, meus irmãos, Deus coloca Adão no Éden, no seu jardim. Deus cria todas as coisas de maneira perfeita, de maneira linda, de maneira que a gente, mesmo no mundo caído como o nosso hoje, a gente pode contemplar a beleza da natureza, a beleza da perfeição da criação de Deus. Mesmo ela, depois do pecado, toda a criação foi contaminada, toda a criação foi corrompida. Mas Deus pega esse homem e coloca no Éden. Deus, ele coloca Adão no Éden. Meus irmãos, por mais que a gente conheça a história da criação, mas a gente consegue fazer tantas reflexões. Por exemplo, Adão, ele tinha toda a autoridade dentro do jardim. Abaixo de Deus, quem era a autoridade máxima no jardim era Adão. Do mesmo jeito que Faraó faz com José no Egito: toma o meu anel, você só não manda no trono, mas no resto você faz o que você quiser. Foi assim que Deus faz com Adão. Por isso que nós somos submissos a Deus, e a mesma submissão que nós temos a Deus, e Deus, nessa dinâmica das ordenanças no Éden, as mulheres às vezes não entendem essa submissão.
Porque Deus coloca o homem para fazer aquilo que Deus faria, de maneira muito melhor. Mas Deus deixa o homem participar. O homem, ele é um colaborador. A mulher, do mesmo jeito, ela é uma auxiliadora do homem, porque estamos debaixo da mesma missão, glorificar o Senhor. Né? Então, Deus coloca e dá autoridade. Então, toda permissão, Deus dá ao nosso pai Adão. Exceto uma, e tem um comentarista, ele vai dizer assim, ó, Deus não estabeleceu nenhum limite às alegrias de Adão naquele jardim. No entanto, advertiu, não se meta com esta árvore do conhecimento. Você imagina? Adão podia tudo, Deus não priva Adão de nada. Deus dá uma ordem para Adão, Deus faz uma proibição para Adão. Uma. Somente uma. Adão, meus irmãos, ele, diferentemente de nós hoje, ele foi criado totalmente capaz de cumprir a lei de Deus. Totalmente. Né? A frase ou a ideia de livre-arbítrio, Adão tinha. Porque Adão, ele tinha toda a capacidade de fazer escolha contrária à sua natureza. Adão era perfeito. Adão, ele vivia numa comunhão perfeita, plena, tanto com Deus quanto com a natureza, quanto com o próximo. O casamento era perfeito, o relacionamento com a criação era perfeito, o relacionamento com Deus era perfeito. Adão era o único que tinha condição, ou tinha a liberdade de escolher contrária à sua natureza. Porque a sua natureza era perfeita. Deus criou o homem assim. Nós hoje não. A nossa natureza ela é pecaminosa, a nossa natureza ela foi corrompida. Por isso que nós não temos condição de não escolher algo contrário à nossa natureza. É impossível eu e você não pecarmos. A nossa natureza é caída, é pecadora. Não tem jeito de nós não fazermos o que a nossa natureza grita para mim e para você fazer. Adão era diferente. Adão ele era perfeito. Adão ele refletia a imagem de Deus em toda a sua plenitude. E Deus, meus irmãos, ele deu ao homem essa joia reluzente, o conhecimento. E ele colocou sobre Adão esse manto da justiça original. Um homem perfeito, uma vida perfeita, uma comunhão perfeita, um relacionamento perfeito, tanto no casamento quanto com Deus, quanto com a criação. Porém, Deus disse que não tocasse na árvore do conhecimento, porque isso seria ambicionar a onisciência. Isso seria se fazer igual a Deus. Deus coloca limites. Meus irmãos, na vida tudo tem limite. Estava vendo essa semana uma exposição sobre a criação. Nunca tinha parado para pensar. Deus ele cria as coisas de maneira tão perfeita e Deus ele separa. Deus separa o dia da noite, Deus separa a água da terra, Deus separa os animais que voam dos animais que pisam na terra, Deus faz separação de todas as coisas, Deus separa dia de noite, Deus separa. E Deus, quando Ele termina toda a sua criação, Ele separa um dia para a santidade. Esse é o nosso Deus que põe limites, põe fronteiras. Deus, Ele fala, você só vai até aqui. Você não passa, não ultrapassa essa linha. Deus fez homem e fez mulher. Você só vai até aqui. Você não ultrapassa isso aqui. Deus descansa colocando um limite onde você trabalha e Deus ele fala, até aqui você trabalha. Agora aqui é o dia santo. Deus santifica o dia. Deus separa um dia para mim e para você. Deus, ele é perfeito. Ele ensinou Adão como é que deveria fazer. Adão não é ignorante. Adão, quando ele faz, ele sabia o que ele estava fazendo, meus irmãos. Por isso que quando Deus fala para ele, ó, aqui não. O limite, a fronteira, é essa árvore aqui. Mas aí, ele ambiciona.
Talvez comece a brotar algo na mente, no coração dele, e ele se entrega. Então, o pacto das obras, meus irmãos, trazia consigo esses termos. Eu não sei se você já ouviu falar sobre os pactos, mas Deus se relaciona com o homem através de pacto, através de aliança. Então, com Adão, o primeiro pacto é o pacto das obras. Adão quebra esse pacto. Por que pacto das obras? Porque a vida do homem dependia do que Adão fizesse. Então, a obra de Adão determinava se morria, se vivia. Por isso que Deus falou para ele, não coma, porque se comer, certamente morrerá. Ele sabia, Deus avisou, Deus ensinou. Nós chamamos isso na teologia de o pacto das obras. E o nosso pai, o cabeça, né, o pai da raça humana, toda a humanidade originou de Adão e Eva. Por isso que o pecado, a queda de Adão, ele é imputado a nós. Por isso que todo mundo agora já nasce em pecado. Né? Porque em Adão, o nosso pai, nós perdemos esse privilégio. Ele tinha toda a autoridade, a autonomia, e ele escolheu fazer aquilo que Deus falou para ele não fazer. Então, esse pacto das obras, essa plenitude do jardim de comunhão, de perfeição, dependia da atitude de Adão diante daquilo que Deus propôs para eles. Mas Deus, meus irmãos, em seu amor, em toda a sua sabedoria, em toda a sua providência, essa é a palavra. Deus já sabia o que ia acontecer. Você acha que Deus foi pego de surpresa? Meu Deus. Né? Talvez, vamos conjecturar, talvez Adão come a fruta de manhã. Deus vai lá na viração do dia, como a Bíblia diz. Deus ele não ficou o dia todo assim, meu Deus, e agora o que eu faço? Meu Deus, Adão quebrou o esquema, quebrou o plano. E agora? Eu tinha um pacto, eu estabeleci uma fronteira, um limite, e Adão agora, e agora o que eu faço? Não, meus irmãos, Deus é Deus. Aprove Deus na sua providência, quando ele vai dizer que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Deus tinha tudo estabelecido, Deus não é pego de surpresa. Mesmo Deus sabendo, meus irmãos, que Adão cairia, ele não priva o homem de sua responsabilidade para com o pacto e dar o mandamento. Olha tanto que Deus é bondoso. Deus sabia tudo o que ia acontecer. Mesmo assim, Deus ele não nos exime da nossa responsabilidade. Por isso que o homem ele é totalmente responsável por não responder ao chamado da oferta da graça. É uma responsabilidade única sua. Tudo que você fez é culpa sua. Não tem como Adão chegar e falar, Senhor, foi a mulher. Não, foi Adão que comeu. Foi Eva que fez, foi eu que fiz, foi você quem fez. Nós já estudamos um pouco sobre isso. Nós temos que extirpar essa ideia de que o diabo me faz pecar. De que o meu marido me faz pecar, meu filho me faz pecar, minha esposa me faz pecar. Não, meu irmão. A Bíblia vai dizer que o diabo ele anda ao nosso derredor. O diabo ele é como se fosse um marqueteiro. Ele sabe o que eu gosto, ele sabe dos meus desejos, ele sabe dos meus impulsos pecaminosos que está dentro do meu coração. O que ele faz é simplesmente oferecer um produto para mim. E eu vou lá e compro. Por isso que Tiago vai dizer, de onde procedem guerras, contendas, adultério? De onde? Se não dos desejos de vocês? Por isso que ele vai começar dizendo que o pecado, ele é como, ele traz a ideia de um parto, né? Ele vai, você olha, ele começa a ser gerado, quando você comete o pecado, dá luz, pecou. O diabo faz isso, as circunstâncias da vida fazem isso, as pessoas ao nosso redor fazem isso. O único poder, meus irmãos, que o diabo tem, as pessoas têm, as circunstâncias têm, são só de evidenciar o meu e o seu coração. Só isso. A responsabilidade com o meu pecado é simplesmente e totalmente minha.
Não tem como eu e você culparmos ninguém das nossas atitudes. Como eu respondo aos meus impulsos pecaminosos é uma responsabilidade somente minha. Adão, o nosso pai, é aquele que deveria guardar a lei, guardar a ordenança, proteger tanto a família quanto a criação, ele quebrou. E é interessante, todo mundo conhece a história, né? A gente faz isso, a gente viu a cena, como é que funciona. É assim até hoje, eu faço isso, você faz isso. Não fui eu, foi minha mãe que guardou, né? E aí, não tinha ninguém para pôr a culpa, né? Tem que assumir. A gente é assim. O que foi? Por que você fez isso? A gente faz isso, meus irmãos. Por quê? Porque o pecado habita dentro de mim e de você. A situação de aperto, quando eu perguntei, por que você não fez? A situação só evidenciou o coração enganoso, mentiroso e pecaminoso. De justificar aquilo que é responsabilidade da pessoa. Então, a situação, a pessoa, ela só evidencia o meu e o seu coração. Simplesmente isso. Mas Deus, ele não é pego de surpresa, meus irmãos. Deus, ele dá a ordem, dá o mandamento, mas Deus também provê a graça. Deus provê para nós um segundo Adão. O primeiro Adão, ele falha em cumprir a sua responsabilidade. E da mesma maneira, mesmo hoje, Deus sabendo que nós aqui vamos sair daqui, em algum aspecto da nossa vida a gente ainda vai pisar na bola. Vai, não tem jeito. A gente vem domingo, a gente chora, a gente pede perdão, e a gente sai daqui e a gente fala, Senhor, você sai aqui a 1000 por hora. Quando você dorme, no outro dia, parece que você nunca entrou dentro da igreja. Primeira oportunidade que você tem de fazer o que você faz, você faz. Do mesmo jeito, somos nós, meus irmãos. Deus deu a sua palavra, Deus deu para nós a maneira de fazer, de como fazer, mas nós também pecamos. E Deus, na sua graça, providencia. Deus, ele sabia que muitos iriam recusar a oferta. Deus sabia. Deus sabia que tudo agora dependia dele. Tudo. A fé ele tem que mandar. O Salvador ele tem que enviar. Tudo ele tem que enviar. Porque agora nós morremos espiritualmente. E mesmo Deus sabendo agora dessa nossa condição por causa do pecado de Adão, primeiro Adão falhou, Deus tem a solução para nós. Por isso que Deus já havia providenciado um segundo pacto, e um pacto melhor, o pacto da graça. Né? O pacto da graça que é em Cristo, é o segundo Adão. E toda a raça humana, meus irmãos, ela está condenada em Adão. Talvez você pense que você não, porque você é crente, né? Mas talvez você pense que as pessoas do mundo vão para o inferno porque pecam. Não. As pessoas estão condenadas à morte eterna por causa do pecado de Adão. Aquele pecado, ele tirou o homem da presença de Deus. Por causa daquele pecado lá atrás, todos nós, toda a raça humana foi condenada ao inferno. Toda a raça humana. Porque Adão era o cabeça. O pecado de Adão foi imputado a nós. Por isso que Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A morte estava prevista para todos por causa de Adão. Agora entrou o pecado, o pacto das obras não foi um sucesso. Contudo, meus irmãos, Cristo, o segundo Adão, olhando para ele, nós podemos receber vida e sermos restaurados novamente em Deus. Né? Por isso que um autor que eu li, ele vai dizer assim, negar a solidariedade do pecado implica em negar a solidariedade da graça. Por quê? Né? Pelágio, o semi-pelagianismo, eles pregavam que o pecado de Adão não contaminou o homem. O homem é bom por si só, ele nasce bom. O que contamina o homem é o meio, o que contamina o homem é o ambiente. Então,
o que esse autor vai dizer é que quando você nega essa solidariedade do pecado de Adão para com toda a raça humana, você também não tem como, por lógica, você não tem como também não negar a solidariedade de Cristo. Então, se Adão não nos faz herdeiro do seu pecado, Cristo também não pode fazer, né, o representante nosso para a salvação. Então todas as pessoas estão em Adão por nascimento ou em Cristo Jesus pelo novo nascimento pela fé. Meus irmãos, é assim. Jesus, ele separou luz e trevas, terra e água, dia e noite, homem e mulher, macho e fêmea. Deus separou um povo que era seu e um povo que não era seu. Ou você se identifica com Adão, ou você se identifica com Cristo. Não tem uma terceira opção, não tem uma terceira via. Não tem. E qual grupo você pertence, se só há dois? Eu e você somos identificados com Adão para condenação ou com Cristo para salvação. Ou eu me identifico com Adão, ou eu me identifico com Cristo. Em Adão era preciso, meus irmãos, guardar o pacto para viver. Naquela época, no Éden, era uma condição para se manter vivo, obediência. Né? Por quê? A obediência era a condição para a justificação. Enquanto o pacto das obras está sendo mantido, a justificação, a vida, não a morte. Agora, em Cristo, a fé, na obra que Ele faz por nós na cruz, é que nos justifica. Não mais depende de nós. Por isso que agora não é mais por obras, é por fé. Obras foi lá atrás e nós perdemos. Nós perdemos. Agora é por fé naquele que executou, que derramou seu sangue no Calvário. Por isso que eu olho para Cristo, eu creio que Ele cumpriu toda a lei. Ele é perfeito. Ele cumpre toda a lei. Eu creio que Ele fez por mim. E eu descanso em fé nele. Do mesmo jeito que o pecado foi imputado a mim, agora, em fé, a justiça de Cristo, ela é imputada a mim. E agora eu me identifico com Cristo. Eu agora fui separado. Você que não era filho, agora é filho. Você que não era povo de Deus, agora em Cristo é povo de Deus. Por isso, meus irmãos, a lei, a Bíblia de Deus, no pacto das obras, ela não exigia, ela sobre o mesmo, não, negócio aqui, saiu impresso errado aqui. As obras da lei, lá atrás, nós temos um pacto, que é o pacto da graça. Nós temos uma lei para cumprir. A diferença é que os princípios das exigências lá atrás, elas têm uma pequena mudança. Porque lá atrás Adão precisava de observar a lei para viver. Hoje não. Hoje Cristo observou a lei. Cristo, ele cumpriu a lei. E agora a palavra de Deus, a lei de Deus, eu a observo não mais para me justificar, mas para mostrar que eu fui adotado. As obras da lei agora, eu olho para as Escrituras e vivo as Escrituras, a lei de Deus, não mais para justificação, mas para mostrar o meu amor, o testemunho daquilo que Deus fez por mim. Eu mostro as obras agora como causa da salvação, como uma evidência da minha adoção, porque agora Deus me tirou do povo que não era dele e me trouxe para o povo que é dele. Então, meus irmãos, quando ele pergunta, Deus nos criou incapazes de cumprir a lei? Não. Nós fomos criados lá no Éden com total capacidade de cumprir a lei. O pecado cortou isso, o pecado rompeu isso. O pecado rompeu isso. Essa comunhão com Deus, comunhão com o próximo, quebrou isso.
Mas agora em Cristo, eu e você temos condição de observar novamente a lei. Cristo, segundo Adão, em perfeição, ele cumpriu toda a lei, ele não pecou, ele não escorregou. Por isso que eu e você temos que olhar para Cristo. Cristo agora é quem nos salva, Cristo agora é quem nos justifica. A salvação é por obras de Cristo, não nossa. Dá até para fazer uma pegadinha. Se alguém falar assim, salvação é por obras? Claro. Claro, mas não pelas minhas. As de Cristo. Porque a salvação, ela é de graça para mim, mas custou o sangue de Cristo. Porque Deus, meus irmãos, é um Deus justo. Deus, ele não podia deixar o pecado impune. Então a justiça de Deus precisava de ser satisfeita. Quando a raça humana cai, quando a raça humana peca, Deus precisa punir o pecado. E ele pune o pecado porque ele é justo. Ele pune o pecado em Cristo Jesus. Por isso que quando eu olho para Jesus, eu me identifico com ele. Porque Cristo sofreu a punição do pecado. Então quando eu entendo isso, eu respondo isso em fé. A justiça de Cristo é imputada a mim. Porque Deus é justo. Então, ele recebeu o pagamento de pecado. Por isso que nós somos salvos. Mediante a obra de Cristo Jesus. E agora, eu creio na Bíblia, eu vivo as Escrituras para mostrar o meu amor, a minha obediência, a evidência da minha salvação e a evidência da minha adoção da parte de Deus. Amém? Então era isso. Bati o recorde. Amém. Então, se alguém perguntar, você já tem uma noção mais clara sobre isso.